Ei, Bionerds, beleza? Professor Vinícius na área, passando agora para a gente começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um conteúdo extremamente importante no Enem e nos vestibulares, tá certo? Por aí afora. O assunto de hoje vai ser vírus. Sim, vamos falar tudo sobre os vírus na videoaula de hoje, certo? Solta a vinheta. Então, galera, vamos dar início? Hoje vamos falar sobre os vírus, como já disse anteriormente, mas vamos dividir por etapas. Primeiro vamos falar das características gerais. Massa? Segundo ponto, vamos falar sobre o modo de reprodução desses vírus. Sim. E o terceiro ponto vai ser falar sobre as viroses, os tipos de vírus. Tranquilo? Então, galera, os vírus, eles são considerados seres acelulares, certo? E o que seriam seres acelulares? Quer dizer que são seres que não têm célula, tá certo? Dentro da biologia, relembrando, que eu já disse em outros vídeos, o prefixo A quer dizer não, é uma negação. Celular é porque não tem célula, não é porque não tem aparelho celular não, viu? Tô de olho em vocês. Não, certo? É justamente a presença, no caso, a ausência de células. Tranquilo? O que faz com que eles sejam considerados o que a gente chama de parasitas obrigatórios intracelulares. Nossa, que nome grande. Pois é. Mas o que quer dizer um parasita obrigatório intracelular? Certo? Ou parasita intracelular obrigatório? Nada mais é do que um micro-organismo que precisa parasitar. Como assim? Precisa de um hospedeiro, tá certo? E os vírus pertencem a este grupo de seres que necessitam de outro para sobreviver. Então, podemos observar que os vírus são extremamente simples, certo? São micro-organismos simples, tá? Mas, mesmo na sua simplicidade, eles possuem material genético, que é o DNA ou RNA. Tranquilo? Normalmente, os vírus ou possuem DNA ou possuem RNA. Alguns raros tipos de vírus podem ter os dois, tá certo? É o que a gente chama de citomegalovírus. É o nome que se dá a alguns tipos de vírus que têm os dois materiais genéticos, tanto DNA quanto RNA. Massa? Qual seria a grande diferença entre um vírus que possui DNA e um que possui RNA? É a sua fita, tá certo? A fita dupla ou a fita simples. O DNA possui a fita dupla, que forma dupla hélice, tá certo? Já o RNA possui uma fita simples. Beleza? Então, galera, eu vou deixar para vocês um questionamento, tá? E vocês respondem aqui nos comentários o que é que vocês acham. Para vocês, um vírus é um ser vivo ou não? Por que é feito esse questionamento? Porque para muitos leigos, ou seja, pessoas que não estão ligadas a fontes científicas, e até para alguns cientistas, consideram sim que o vírus ele é um ser vivo, tá certo? Mas o que tem como prova, né? O que é que influencia para que ele seja considerado assim? O seu poder de mutação, tá certo? O vírus ele tem uma facilidade muito grande de mudar. Para quê? Para se adaptar e conseguir sobreviver, tá certo? Já disse lá atrás que o vírus ele é um parasita obrigatório dentro da sua célula. Então ele precisa do hospedeiro. Se o hospedeiro está forte, para ele não é lucro, porque ele vai morrer. Para ele, o hospedeiro precisa estar fraco, justamente para não ter anticorpos, certo? Justamente para poder defendê-lo. Tranquilo? Então, galera, respondendo ao questionamento se um vírus é um ser vivo ou não, a resposta está numa informação que eu passei lá no começo. O vírus tem célula? Sim ou não? Sim ou não? Não adianta voltar o vídeo agora, viu? Tô de olho. Não tem, certo? Por sinal, vou deixar meu vídeo aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Para vocês acompanharem e ver se o vírus ele é ou não um ser vivo. Massa? Mas justamente, respondendo a pergunta, não são seres vivos. Por quê? Não possuem células.
tá certo? Para ser um ser vivo, precisa ter o quê? Sim, precisa ter células. Massa? Então, pessoal, agora vamos chegar a um segundo bloco do nosso conteúdo, tá certo? Vamos falar sobre um ponto importante sobre os vírus, que é a sua reprodução. Tranquilo? Então, se liga aí. Por sinal, galera, eu vou deixar também aqui na descrição um link, um mapa conceitual, tá certo? Para organizar as ideias de vocês sobre os vírus, tá certo? Tem muita coisa bem bacana nesse mapa conceitual. Vale a pena conferir lá, beleza? Então, a reprodução dos vírus, ela ocorre em processos, tá? Dependendo do tipo de vírus contaminar, ou seja, passar para a próxima pessoa, tá certo? Então, esse período vai variar dependendo de cada vírus. Massa? E o primeiro processo que a gente pode usar como referência é o de adsorção. Não é absorção, é adsorção. Certo? E o que é adsorção? Nada mais é do que a interação quando o vírus entra no organismo do parasita, do hospedeiro, e vai interagir hospedeiro e parasita. É o primeiro contato, certo? É quando o vírus ele invade a célula. O segundo processo se chama de penetração. E é meio óbvio, até intuitivo de se saber, tá? É quando o vírus entra na célula, total ou parcialmente. Alguns vírus não precisam entrar totalmente na célula, certo? Já outros, eles entram de forma inteira. O terceiro processo a gente chama de desnudamento. Desnudamento nada mais é desnudar, retirar, certo? Perde, mas perde no sentido bom para o vírus, tá? É quando o material genético, o ácido nucleico, ele sai, certo? Do corpo, podemos dizer assim, do corpo do vírus para entrar no corpo celular. E no caso, se desprende do capsídio. E o que é capsídio? Capsídio nada mais é do que uma estrutura que vai envolver e proteger o material genético, que é o DNA ou o RNA. O quarto processo é o de biossíntese. E o que é biossíntese? O material genético, ele é duplicado. Como assim duplicado? Ele se duplica, transforma em dois, tá certo? É nesse momento que ele sofre replicação, tá? Ele vai ter uma cópia fiel dele mesmo. Esse processo vai ocorrer a síntese proteica, a síntese de substâncias que são necessárias para a produção do capsídio, para a formação do capsídio. O quinto processo de reprodução é o que a gente chama de morfogênese e influencia na organização das estruturas que vão formar os capsídeos e o material genético. Tranquilo? O sexto e último processo, é o que a gente chama de liberação. Liberação nada mais é do que ocorre a lise. Lise na biologia se chama morte, a quebra, a perca, certo? Da célula. Da célula de quem? Do hospedeiro, tá certo? É daí que ele vai começar a se espalhar por outras e outras células até chegar em um novo hospedeiro. Agora nesse bloco vamos falar sobre viroses. Já falei no início, certo? Mas agora a gente vai falar sobre as viroses em si. E primeiramente, o que é uma virose? Antigamente até diziam, né? Hoje a moda é dizer que todo mundo está com Covid. Ah, tá internado com Covid. Ah, tô com uma dor de cabeça. Covid, certo? Mas antigamente, certo? Não muito antes da Covid chegar entre nós, se dizia o seguinte: ah, tô com a dor de cabeça, dor no corpo, febre, virose. Ah, tô com a perna quebrada, virose. Ah, tô com um tiro na cabeça, virose. Chegava quase a ser esse ponto, gente. Pois é, tá? Então, brincadeiras à parte, viroses são doenças causadas por vírus, tá certo? Lembrando, existem vírus que causam doenças em pessoas, né? No caso, nos seres humanos, em outros animais
em plantas, em bactérias, em fungos, tá certo? Em protozoários. Ou seja, os vírus, eles precisam de hospedeiro, não importa quem seja, tá certo? Ele ataca todos os seres vivos que têm célula. Ponto. Algumas dessas viroses, certo? São doenças que são fáceis de tratar ou de fácil recuperação, tá certo? Como um resfriado, né? Uma gripe, certo? Às vezes a gripe pode ficar mais resistente, sim, devido àquela mutação que a gente disse anteriormente, tá? Mas normalmente o vírus, alguns são mais fáceis de tratar, outros nem tratamento tem, certo? Um exemplo é o vírus da AIDS, né? O vírus HIV, tá? O vírus HIV, ele é justamente o vírus que ainda não tem tratamento, tá? Perdão, ainda não tem cura, mas existe um tratamento paliativo à base de muita medicação para ajudar o organismo a conviver com ele, tá certo? Então, essa é a grande dificuldade, tá certo? E quais são as doenças que existem causadas por vírus? As principais: gripe, né, que já foi citada, tá certo? Tem também a dengue, né, e suas variantes, que é a chikungunya, né, a zika, febre amarela, tá certo? Isso também são doenças causadas por vírus, certo? Outro exemplo, o vírus ebola, que não faz muito tempo, mas que por muito pouco não se gerou uma pandemia também, certo? Ela ficou concentrada na África, mas por muito pouco não se expandiu. E ela é muito, muito perigosa, tá certo? A pessoa normalmente quando se infecta com o vírus ebola, tende a gerar sintomas muito rápido e infelizmente pode vir a falecer, também de forma muito rápida, tá certo? Das doenças, né, no caso das viroses, a gente tem que ver a diferença entre elas, tá certo? Como assim? Existem doenças que são consideradas infecciosas e tem doenças que são infecto-contagiosas. Qual é a diferença entre as duas? A doença infecciosa é aquela que não gera uma infecção direta, de pessoa para pessoa. Um exemplo é o vírus da dengue e suas variantes, né? Por quê? Qual é a diferença? O vírus da dengue, certo? Ele é transmitido por um animal, um mosquito, certo? Que é o mosquito Aedes aegypti, e ele é um vetor. O que é um vetor? É um animal, é um hospedeiro que vai servir somente de intermediário. Nós, seres humanos, somos os seres, o hospedeiro definitivo, ou seja, é em nós que ele vai gerar todo o salcedo que quem já teve dengue, zika ou chikungunya sabe, tá certo? Não tem vacina, né, para esses vírus, certo? Infelizmente, mas é um vírus que normalmente ele tende a ser mais sazonal, tá certo? Ele tende a vir em períodos específicos, principalmente esses períodos de muita chuva, que o pessoal deixa muito resquício de lixo, né? Deixam muita coisa, certo? Espalhada, com água parada, principalmente, certo? Então, é uma maneira de se prevenir, tá certo? E tem também o que a gente chama de doenças infecto-contagiosas. Como assim? São as doenças que são transmitidas de pessoa para pessoa. Pode ser por gotícula de saliva, né? Pode ser pelo sangue, tá certo? Por exemplo, o vírus da AIDS, o vírus HIV, ele é transmitido pelo sangue, tá certo? Ou pela relação sexual, né? Pode ser também pelo uso de materiais não esterilizados, como por exemplo barbearia ou manicure, tá certo? O vírus da gripe, né, transmitido também através da saliva, do espirro, da tosse. A Covid-19, né, que somente é pelo ar, né? Então pela saliva também, tá certo? Na tosse ou espirro. Por isso, uso constante de máscara, as mãos limpas, tá certo? Que você pode tocar na superfície que está contaminada e levar até o seu rosto, até seu olho, até sua boca, enfim, né? São todos esses vetores, tá certo? Que são transmitidos de uma pessoa para outra, certo? Normalmente não intencional, claro, né? Até porque eu acho que ninguém vai querer passar um vírus, né, uma doença de uma pessoa para outra. Mas isso é principalmente para aqueles que não sabem nem que estão doentes, né? Que são aquelas pessoas que estão assintomáticas, certo? Esses são os piores casos, tá certo? Porque ele não gera sintoma, mas contamina todo mundo. Consequentemente, a pessoa não se cuida e os outros que estão ao seu redor ficam doentes e não sabem nem que foi ela. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei, comentem, compartilhem com seus amigos, tá certo? E se inscrevam no canal para a gente ter cada dia mais novidades, cada dia mais vídeos com melhor qualidade para você.
Beleza? Valeu, gente. Fui!